cativeiro, mas o aspecto positivo dela é ser libertos para. Então, se nós não formos confrontados e libertos de, nós não somos livres para. Livres para Ele, livres para os irmãos, livres para servir, independente de pessoas, circunstâncias, recompensas, ou seja lá o que for. O apóstolo Paulo e outros realmente experimentaram o significado disso. Sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos. Que linda expressão e que importante princípio colocado aí. Então ore sobre isso, irmão. Pergunte ao Senhor. Senhor, em que aspectos eu sou escravo e dependente de coisas e pessoas? Nós falamos desde o primeiro dia. Nós precisamos fazer perguntas ao Senhor. Porque nosso Senhor não responde perguntas que não foram feitas. Então, depois, ontem demos um segundo passo. Graças a Deus, a solitude nos conduz, ou nos conduzirá, à quietude, ou ao silêncio do coração. E nós vimos que esse silêncio do coração é muito mais do que o silêncio da boca. Porque a boca pode estar calada, mas o coração em convulsão. Então, o silêncio do coração é quietude. É encontrar um lugar de descanso debaixo daquele que nos cobre com as suas asas. E aí procuramos, então, mostrar aos irmãos e aplicar de maneira prática o que significa quietude. E qual a relação da quietude, até mesmo com oração, comentamos algo relacionado a isso, né? Estamos dando hoje o último passo. E vamos chamar esse passo de oração como uma vida de amizade com Deus. Meus irmãos, há muitos aspectos diferentes da oração. Então, prestem atenção aqui. Alguns santos do passado chamaram, por exemplo, um dos aspectos da oração de oração de autoridade. O que significa isso? Significa o nome de Jesus ser usado com a autoridade que pertence a Ele para, por exemplo, a expulsão de um demônio. Para, por exemplo, uma circunstância onde se discerniu a necessidade de uma oração de autoridade. Alguns irmãos pregando o evangelho há muitos e muitos anos atrás, numa praça na Rússia, discerniram diante do Senhor. Enquanto pessoas passavam e passavam e passavam e nem ouvido davam a elas. Elas compreenderam que elas deveriam, em nome do Senhor, fazer uma oração de autoridade para que, naquele ambiente, as hostes espirituais da maldade fossem caladas e os ouvidos dos transeuntes fossem abertos. Agora, cuidado. Muita coisa extrapolada tem sido feita em torno desse assunto. Muita coisa. Então, o nome de Jesus não é uma vara mágica e nem uma senha. Quando alguns, no livro de Atos, tentaram usar o nome de Jesus para expulsar demônios, eles disseram assim: esconjuro-vos em nome de Jesus a quem Paulo prega. E aquele espírito imundo disse: eu sei quem é Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês quem são? E diz que ele partiu para cima deles e eles saíram com suas roupas rasgadas e foram humilhados. Porque o nome de Jesus não é uma vara mágica. Ele só pode ser usado por autoridade por aqueles que realmente habitam à sombra das suas asas. Então, é um dos aspectos da oração. A oração também pode significar, e frequentemente significa, suplicar. Súplica, petição. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis. Oração, súplica, petição. Oração também significa intercessão. Quão importante é a intercessão uns pelos outros, pelos assuntos do Senhor, não é? A oração também tem o seu aspecto corporativo. Quanto é importante aprendermos a orar como igreja. Não é nos reunirmos no mesmo lugar e cada um fazer a sua oração juntos. Essa não é a oração corporativa. Essa nós fazemos em nossas casas. Oração corporativa é aprender a discernir as demandas atuais do Senhor para esse grupo de comunhão onde estamos inseridos e então todos orarmos em torno de um mesmo tema.
Isso é oração corporativa, mais um aspecto da oração. Mas, o que eu gostaria de destacar hoje não é nada disso. Mas, na verdade, é o fundamento de todos eles, ou de todos esses aspectos da oração, que é exatamente a vida de oração. Como sendo uma vida relacional e ininterrupta de relação com Deus. Uma vida ininterrupta de relação com Deus, ou uma vida de oração. Então vamos seguir alguns passos aqui juntos. Um irmão do século XII, chamado Ricardo de Chichester, ele disse assim: 3 coisas te peço, ó querido Senhor. Não mas negues antes que eu morra. Ver-te com mais clareza. Amar-te com mais ternura. E seguir-te mais de perto. Sabe, irmão, eu era um jovem quando li essa oração. E ela ficou impregnada em meu coração. Vou repeti-la. 3 coisas te peço, ó querido Senhor. Não mas negues antes que eu morra. Ver-te com mais clareza. Amar-te com mais ternura. E seguir-te mais de perto. Isso é vida de oração. Oração como companheirismo e amizade com Deus. É o fundamento de todas as outras orações que nós colocamos aqui. Como você vai suplicar para alguém que você mal se relaciona? Como você vai interceder por algo ou por alguém diante de uma pessoa que você mal conhece, porque pouco se relaciona? Como você irá orar de modo a exercer a autoridade de alguém que você pouco conhece? Então, meus irmãos, solitude e quietude, ouça com atenção, fornecem um ambiente para que a vida de oração seja praticada. Ou uma vida de relação ininterrupta com Deus. E precisamos entender o que isso significa. Porque também há problemas aí, há distorção aí. Alguns acham, por exemplo, que a mente racional, o intelecto, tem que estar ligado a Deus 24 horas por dia. Isso é simplesmente impossível para qualquer ser humano. Então, o que significa uma relação ininterrupta? Vamos pedir ao Senhor que nos ajude à medida que caminhamos por esse assunto, para nós compreendermos. Primeiro, ainda lançando algum fundamento, como que nós definiríamos essa vida de oração, além do que já falamos? Uma relação ininterrupta com o Senhor. Penso que poderíamos defini-la assim. Uma vida de oração é uma vida de atenção amorosa a Cristo. Por que atenção amorosa? Porque nosso coração tem sido por Ele cativado. Sim, nós lidamos com coisas, nós criamos filhos, nós temos trabalho, nós temos responsabilidades, mas nada disso cativa o nosso coração. Porque o nosso coração já está cativado por um único alvo, um único objetivo. Aliás, todas essas coisas coisas e pessoas sofrem, no bom sentido, o benefício dessa relação. Como nós já falamos aqui mais de uma vez, pais, vocês querem que seus filhos amem o Senhor? Então vivam de tal modo que eles vejam o gozo do Senhor na face de vocês. Que o Senhor é seu prazer e não sua obrigação. Que o Senhor não é alguém trancado numa sala como essa e visitado 2 vezes por semana. Então, isso é vida de oração. Uma vida de atenção amorosa a Cristo. E, consequentemente, uma união cada vez mais forte com Ele. Agora, escute novamente o texto que acabamos de ler de João 15, particularmente o versículo 4. Permanecei em mim. Você vê que aí não está envolvido questão de tempo, não é? Permanecei em mim é um estado e uma condição. E eu permanecerei em vós. O que significa isso? Significa, meus amados irmãos, que o nosso Senhor Jesus iria abrir um caminho pela morte, ressurreição
e a descensão do Espírito Santo, posteriormente, para que nós realmente pudéssemos experimentar o que ele descreve aí, nesse discurso tão maravilhoso, onde ele diz que ele é a videira verdadeira.